Boa noite, aqui é a doutora Tatiana, médica da GOK Geriatria, e hoje a gente vai falar sobre o Novembro Azul, sobre a saúde do homem. O nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Maluf, ele é urologista, ele trabalha conosco lá no Hospital Santa Cruz, e eu convidei ele porque ele tem bastante pacientes idosos e sabe bastante sobre o tema, e vamos só esperar ele entrar. Vou falar da GOK. A GOK é uma clínica que a gente faz uma geriatria multidisciplinar, né? Então, temos fonoaudiólogas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, as médicas, geriatras, temos uma enfermeira. Então a gente tenta assistir da melhor forma os nossos idosos, né? Então temos tem o trabalho da psicologia, né? Com a Eliane e a Luciana. Temos vários setores que a gente tenta auxiliar os idosos, né? Doutor Maluf entrou, só vou esperar ele pedir para participar, que daí eu vou dar o ok e a gente começa com as dúvidas, tá bom? Quem tiver mais dúvidas pode ir mandando pra gente pelo chat ou por mensagem mesmo, direct, que a gente já responde, tá? Eu só tô esperando, vou mandar uma mensagem pra ele pra ver se tá tudo bem. Isso, deu certo aqui. Só um pouquinho mais, tá bom, gente? Quem tiver... A nossa TO nova entrou, a Lu. Oi, doutor Maluf, Tudo bom? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Boa noite a Vamos. todos. Boa noite. Você quer se apresentar, doutor Maluf? Eu já falei um pouquinho. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou médico urologista, atuo lá no Hospital Santa Cruz. Sou formado em 1986 pela Faculdade de Medicina do ABC. Fiz a minha residência em cirurgia geral e especialidade em urologia no Hospital do Servidor Público Municipal. E não tenho função acadêmica. E desde então, estou já desde 93 no Hospital Santa Cruz. E a gente faz parte do serviço de urologia lá do hospital. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Muito obrigada. Vamos Obrigado. começar com as dúvidas? Quer Vamos, falar um vamos. pouquinho sobre o câncer de próstata, que é o objetivo, né, do Novembro Azul, é a prevenção, né? Perfeito. O câncer de próstata é o segundo tumor mais comum no homem, só perde para o câncer de pele não melanoma. Acomete 1 em cada 6 homens. Normalmente, numa fase inicial, ele não dá sintomas, por isso que tem que fazer a visita periódica ao urologista. Aqueles homens com acima de 45 anos que têm casos na família, de parentes de primeiro grau, deve iniciar o exame. E para aqueles casos que não há parentes próximos, deve iniciar aos 50 anos de idade. A palavra prevenção, ela não é bem correta, porque nada que a gente fala vai impedir de você ter câncer de próstata, de você fazer mais esporte, de tudo isso é saudável, se alimentar bem é saudável, mas não vai ser isso que vai impedir de você ter câncer de próstata. Então, a palavra certa é detecção precoce do câncer de próstata. Porque a próstata, ela vai crescer com a idade, a minha vai crescer, dos outros homens vai crescer. Então, assim, não é o fato dela crescer que vai virar câncer. Ela pode Certo. ter aquele crescimento natural, que é a hiperplasia prostática benigna, mas o câncer de próstata pode ir surgindo, pode aparecer a qualquer momento. Certo.
O pessoal tem muita dúvida em relação ao exame, né? O toque, o PSA, por que pede o PSA ou faz o toque? O Um... PSA é um exame que a gente pede sempre, tá? É um exame de sangue, que é o antígeno prostático específico. Ele acaba sendo um exame de rastreamento, vamos dizer que é o exame de sangue mais fidedigno que nós temos, né? Eu acho que é o melhor marcador que o ser humano tem, que é mais confiável. É, e o exame de toque é uma complementação ao PSA. O exame de toque é um exame que se faz na hora, não tem nenhum preparo específico. Tem várias maneiras de se fazer. Eu prefiro fazer com o paciente em decúbito dorsal, ele deitado, com as pernas invertidas. A gente faz com o dedo indicador. É um exame de 10 a 15 segundos. A gente faz com um pouquinho de vaselina para facilitar o toque. É um exame indolor. E por aí a gente avalia o tamanho e a consistência da próstata, né? Normalmente a próstata tem um tamanho de uma castanha e ela tem uma consistência fibroelástica. Tá. Quando a gente toca e sente um nódulo, aí pode ser sugestivo de tumor. Aí, Certo. na presença de uma suspeita, a gente tem que realizar uma biópsia. Certo. Tem uma pergunta aqui da Marisa. Ela está perguntando quais os sintomas. Tem algum sintoma que o paciente sente? Alguma coisa que é algum sinal de alarme que tem que fazer que o paciente vá procurar? Para o câncer de próstata, aquilo que eu comentei com vocês, na maioria das vezes não há sintomas. Não espere. Às vezes, quando já dá sintomas, já pode ser uma fase já tardia, em que, às vezes, o tratamento já para ser curativo já fica mais difícil. Aí acabaria sendo só uma coisa paliativa. Então, assim, não espera sintomas. Tá? Já tem que fazer as visitas, independente de sintomas. Certo. Tem muitos pacientes que reclamam em relação à urina, né? Então, assim, acordar muito de noite ou o jato tá mais fraco. Isso é o sinal da próstata tá aumentando? Não necessariamente. O fato de levantar à noite, a gente dá o termo de noctúria. Então, noctúria é o paciente começar a levantar à noite para urinar. Uma diferença entre a vontade de urinar, que faz o paciente acordar, e o paciente acordou e aproveitar e urinar. Certo, entendi. Então, assim, a vontade de urinar é que desperta ele. Ele não está querendo acordar. Certo, Então, isso é patológico. certo. Aí existem várias doenças que podem acarretar. Dentre elas, diabetes descompensado, Certo. a hiperplasia prostática benigna, tá? Pacientes que têm DPOC, pacientes com insuficiência cardíaca, eles têm essa necessidade de ficar urinando à noite e faz despertar, né? Certo. Agora, aquele paciente que tem insônia, tem problemas, está com algum problema na cabeça, algum problema que está preocupando, às vezes não consegue dormir direito e aí ele aproveita e urina. Aí é diferente. Ele acordou pela insônia e vai lá, aproveita e vai no banheiro, né? Não ele acordou para fazer xixi, né? Exatamente. Então a gente tem que saber ver esse contexto e aí, baseado nesse contexto, aí a gente vai saber o que está acarretando a noctúria. A noctúria, sim, é prejudicial. Existe Certo. até relacionando noctúria com morte, né? Porque às vezes o paciente de idade ele é obrigado a levantar, ele não quer levantar, ele levanta meio dormindo, escorrega, tropeça, cai, fratura, e aí tem esses acidentes. Então, tem trabalhos relacionando noctúria com um acidente fatal. Às vezes dá para tratar isso com remédio ou tratar com ressecção da a próstata?
qual que é melhor? Como que a gente faz? A gente primeiro estabelecendo a causa, se a gente propõe o tratamento. Uhum, A maioria das vezes, a gente consegue medicar, a fazer tratamento medicamentoso, se for uma uhum, hiperplasia estática. Se for certo. sintomas leves a moderados, a gente pode tentar tratar com medicamento. Quando Uhum. já vê sintomas são muito acentuados, que está tirando a qualidade de vida do paciente, aí talvez o tratamento cirúrgico acaba sendo necessário. Certo. Aí tinha uma pergunta que eu até já falei para o senhor, mas eu vou repetir aqui porque foi o Luiz que perguntou, né? Até quando tem que tomar o remédio de próstata? Da Então, hiperplasia, né? então, a hiperplasia prostática benigna é uma doença crônica e progressiva. Se ele está tomando remédio, ele tem que tomar o remédio para o resto da vida. A Certo. não ser que o remédio para de fazer o efeito necessário, desejado, ou, de repente, ele não quer mais fazer uso da medicação Uhum. e a alternativa seria a cirurgia. Mas Certo. ele, uma vez que ele tomou, ele está se sentindo bem, ele está conseguindo ter uma qualidade de vida, esse remédio ele não deve ser interrompido. Uhum. Tem mais uma pergunta da Marisa aqui, falando em relação ao jato intermitente, né? Deve fazer. O que que faz, né, com isso? É, vamos falar então assim, os sintomas da hiperplasia prostática benigna Uhum. é justamente uma diminuição da força e do calibre do jato, né? Uhum. Sabe que com a idade, o jato urinário ele vai diminuindo a força dele, porque a Certo. bexiga envelhece. Tem um músculo, o detrusor, que é o músculo da bexiga, ele envelhece, então a pessoa também não tem mais aquela força de jato quando tinha, quando na adolescência, na fase adulta, né? Então, Uhum. na verdade, a força do jato diminui, mas Certo. ele tem a sensação que ele esvazia bem a bexiga, ele tem que ficar satisfeito. Ele Tá. não pode ter aquela sensação que esvaziou mal, aquela sensação que sobrou resíduo, Certo. tá certo? Então, ele tem essa diminuição da força e do jato da urina, ele tem uma diminuição, ele fica com aquela sensação incompleta Uhum. de esvaziamento, né? Uhum. Aquela sensação que esvaziou mal a bexiga, ele tem a sensação que quer fazer mais e não consegue. Ele começa a levantar mais vezes à noite para urinar, aquilo que nós comentamos, né? Certo. Então, ele tem a noctúria, aquele desejo de levantar para urinar. Uhum. Então, ele é obrigado a acordar e urinar. E, Uhum. e, às vezes, ele tem aquela urgência miccional. Então, Tá. às vezes, dá aquela vontade, ele tem que sair correndo. Às vezes, não dá tempo de chegar, acaba perdendo na roupa também. Certo. Entendeu? Às vezes ele faz uma viagem daqui, por exemplo, a Santos, que dá Uhum. 30 quilômetros, ele é obrigado a parar 2, 3 vezes o carro para poder urinar. Ele não Entendi. tem uma autonomia muito grande de micção, de tempo Uhum. de. Então ele vai muito mais vezes ao banheiro. Uhum. E o jato, às vezes, justamente por não ter muita. Ele tem que fazer força para poder urinar, ele Uhum. fica com essa intermitência que você comentou e Uhum. aquecimento terminal prolongado, né? Certo. Sabe? Parece que não termina, fica aquele Uhum. pinga-pinga e 2 minutos assim, enquanto uma Tá. pessoa 30, 40 segundos termina de urinar, o paciente prostático fica 2 minutos para terminar de urinar, entendeu? É bem, Certo. é bem mais arrastado, né? Certo. Tem vários pacientes e familiares aqui que estão entrando agora que não pegaram aquela orientação que o senhor falou, assim, com que idade que deve ir no urologista e paciente que não tem antecedente de câncer de próstata precisa procurar também com qual idade. Você pode Então, repetir, por favor? claro. Então, 45 anos, quando Uhum. tem caso de família, tá? E 50 anos quando não tem casos na família. Isso foi defendido pela Sociedade Brasileira de Urologia. Uhum. Lógico que quanto maior número de casos de pacientes de primeiro grau, maiores são as chances da pessoa desenvolver o câncer de próstata.
Certo. Entendeu? Se ele tiver, por exemplo, 3 parentes de primeiro grau, a chance dele ter diagnóstico chega a 5 vezes mais. Tá. Em relação ao jato que você estava comentando, todo paciente precisa fazer o estudo urodinâmico, que tem bastante paciente que vem às vezes com um pedido e não sabe por que está com o pedido. Ele traz para a gente, como geriatra, para tentar explicar para eles, né? É, Mas eu acho que você consegue explicar para a tem gente. usa o estudo urodinâmico, Uhum, principalmente quando a gente percebe que é uma hiperplasia prostática pura, que não tem nenhuma confusão assim de diagnóstico. Geralmente são pacientes que já têm outras comorbidades e uhum, você não tem certeza se a disfunção miccional dele é puramente física ali da próstata uhum, comprimida ou se ele já tem um componente neurogênico que por um AVC, uma neuropatia diabética e que você não está ainda certo do diagnóstico e se você não sabe se realmente se você for operar o paciente ele vai ficar bom, porque certo. porque às vezes você opera esse paciente que tem às vezes uma disfunção confusa assim mista e aí Uhum, você fala para ele que ele vai ficar ótimo, você opera o paciente e ele fala, pô, doutor, mas não estou bom, não estou urinando bem ainda. Então, às vezes, ela pode ter um componente neurogênico. Então, isso seria mais para um respaldo, para você alertar o paciente de quanto ele pode melhorar ou não se ele fizer uma cirurgia. certo. Em relação à cirurgia, tem muitos pacientes que têm receio de fazer o procedimento, né? Por ficar, às vezes, com um pouco de impotência, por, às vezes, não ficar incontinente, né? Em relação ao câncer de próstata, né? Tem bastante paciente que tem bastante receio. Eu sei que, às vezes, dá para fazer cirurgia aberta, cirurgia por vídeo, né? Mas você pode explicar um pouquinho, doutor? Isso. Para hiperplasia prostática benigna, não existe o problema da ereção, fazendo a cirurgia. Porque você não mexe nos nervos, você aborda a próstata internamente. Você tira aquele miolo que está obstruindo, que está dificultando a passagem da urina. Então, os pacientes, quando ele faz esse tipo de cirurgia para hiperplasia prostática benigna, Certo. ele vai ficar com uma complicação chamada ejaculação retrógrada. Tá. Ou seja, quando ele for ejacular, o sêmen vai para dentro da bexiga e aí quando a urina vai sair misturada com sêmen. Ele Certo. tem, ele tem o orgasmo normal, ele Uhum. tem o orgasmo normal, só que o esperma não vai ser ejaculado para fora. Ele Tá. vai para dentro da bexiga e na hora que ele urinar, ele acaba expelindo misturado com a urina, tá? Tá. Então, a maioria dos pacientes quando faz essa cirurgia fica com essa complicação. E isso Uhum. alerta o paciente sobre esse problema, tá? Certo. Agora, no câncer de próstata, Uhum. existe, você comentou da disfunção erétil. Uhum. E as duas complicações mais temidas quando vai fazer a cirurgia do câncer de próstata é Uhum. justamente a impotência sexual e a Certo. incontinência urinária, Tá. tá? São as duas complicações. Para a cirurgia de próstata, lógico, se você pega um paciente mais jovem, que tem poucas comorbidades, outras doenças, a chance dele ficar com a função sexual preservada é em torno de 40%. Ao Tá. passo que se você pega pacientes mais idosos que têm outras comorbidades, aí a chance dele ficar com complicação de disfunção erétil é acima de 60%. Tá. Entendi. Tá. Tem mais umas perguntas aqui, vamos lá. Sobre o hipogonadismo. Então, tem muitas pessoas que querem saber sobre a reposição da testosterona, faz, não faz, para quem que funciona. A gente sabe que a partir dos 40 anos de idade, começa a haver um declínio da testosterona de 1% ao ano. Mas também sabemos que não são todos os homens que vão precisar fazer uso da testosterona. Primeiro,
o paciente precisa ter sintomas. Certo. Não adianta ele ir lá no laboratório, dosar a testosterona dele, ver quanto é que está e começar a tomar testosterona. Eu tenho pacientes na clínica particular que, às vezes, a testosterona dele está abaixo do normal, mas ele não tem clínica. Ele não tem. Então, não é só dosar uma testosterona para começar a tomar. Certo. Você vai avaliar os sintomas que ele está apresentando e daí, se conferir, você comparar os sintomas e dosar laboratorialmente a testosterona e tiver baixa, aí vai conversar com ele para ele mudar estilo de vida, para ele começar a tratar as outras comorbidades e fazer a reposição de testosterona. Tá. Geralmente, os pacientes que mais necessitam são geralmente pacientes diabéticos, Tá. porque às vezes ele pode ter associado o chamado uma síndrome metabólica e acabar necessitando de uso de testosterona. Então, geralmente, são mais pacientes obesos e diabéticos que a gente acaba fazendo mais reposição hormonal. Tá. Mas essa disfunção hormonal que acontece na fase da fertilidade, vamos dizer assim, é uma sigla chamada DAEN, D-A-E, é a disfunção androgênica do envelhecimento masculino, tá? Ou a deficiência hormonal, da deficiência de testosterona do idoso. Tá? Então, é isso que a gente avalia. Então, quando tem essa deficiência, a gente faz a reposição e aí, geralmente, é para o resto da vida. Uma vez que começou, ele tem que começar a tratar para o resto da vida. Tá. Tem alguma idade, igual na menopausa, a gente sabe mais ou menos o período que começa. No homem, tem alguma idade que começa a andropausa? Então, como eu te falei, assim, a partir dos 40 anos, você já tem que começar. Se o paciente tiver queixa, você já começa a tratar. Lógico, se você pega um paciente mais jovem, eu já tenho pacientes mais jovens que fazem uso, mas geralmente são pacientes obesos e diabéticos, que já têm eles já têm aquela queixa de queda da libido, diminuição da ereção, perda daquela ereção matinal. Você percebe que ele está mais prostrado, ele não tem muita energia. Então, aí você vê que pode haver uma deterioração hormonal. Então, aí você dosa. Aí você faz a dosagem hormonal. Geralmente, a gente dosa a testosterona antes das 10 horas da manhã, porque a testosterona tem aquele ciclo circadiano. Então, ela é mais alta pela manhã. Então, eu geralmente peço para dosar antes das 10 horas da manhã. Certo. E aí, se comprovar, se confirmar, normalmente a gente pode pedir até 2 vezes para dosar, para confirmar realmente se ele tem a testosterona mais baixa. Confirmando o resultado laboratorial, a gente faz a reposição. Certo. Aqui tem mais uma pergunta da Marisa, falando assim que mulher geralmente tem uma cultura de ir no médico todo ano, vai no ginecologista, né, faz o exame, e o homem não tem essa cultura, né? Às vezes vai procurar o urologista, vai ser o primeiro médico da vida dele, vai procurar aos 40 anos, né? Então, assim, tem alguma política de saúde da Sociedade Brasileira de Urologia para tentar mudar esse cenário e ajudar na prevenção, né, no rastreio precoce? Existem essas campanhas, justamente desse Novembro Azul, é uma campanha que a Sociedade Brasileira de Urologia desenvolveu, justamente para alertar. Eu tenho visto ainda, eu tenho alguns pacientes que a esposa que acaba agendando a luta, porque o paciente ainda tem, a gente tem uma sociedade ainda meio machista, o homem ainda tem aquela preocupação que ele que tem que sustentar a casa, que ele que tem que fazer todo o trabalho, tempo para médico, não tem tempo para se tratar. Eu estou sentindo já que está mudando. Eu tenho visto já pacientes mais jovens perguntando se já está na hora deles fazerem exame de próstata. Que bom. Acho que está melhorando. Mas existem essas campanhas justamente para lembrar, para fazer os pacientes assim ter aquela consciência. Opa, novembro está aí, eu nunca fiz exame, preciso fazer. Então, eu acho importante e tem que ter essa conscientização. Certo.
Tem alguma idade que a gente pode parar de fazer a dosagem de PSA? Porque a gente classifica, né, na geriatria os idosos e os muito idosos. Muito idosos seriam acima de 80 anos, né? E assim, É, assim, não tem assim um consenso de você parar. Eu trabalho na prefeitura também, pego alguns pacientes assim que estão com 80, 85 anos e eu vejo que os clínicos ou alguns colegas urologistas tá dosando PSA, entendeu? Lógico, se o paciente não tiver sintomas nenhum, ele estiver bem, está urinando bem, acima de 80 anos, não tem necessidade, às vezes, de você ficar pedindo PSA todo ano, tá? uhum, Ele está bem, você pode fazer uma vez só e ver que níveis que está, mas não é um exame que você precisa fazer tanto quanto num paciente mais jovem, né? Mas se não tiver queixa urinária nenhuma, não tem nenhum quadro de infecção urinária, não perde urina, dificuldade para urinar, eu acho que não tem necessidade de ficar pedindo. certo. E o toque? Vai até quando? Tem uma idade? Então, o toque vai dentro do contexto, né? Se Tá. é um paciente que tem queixa urinária, eu acho que tem que fazer. Eu acho que tem que fazer exame, você tem que avaliar para ver se ele tem uma próstata grande, o que está acontecendo, né? Mas se você pode solicitar uma ultrassonografia, tem que pedir PSA, mas você pode solicitar uma ultrassonografia para ver o volume de próstata, para ver se ele está esvaziando bem a bexiga. Então ele faz a ultrassonografia com a bexiga cheia, aí depois o médico ele vai e faz a medição toda, depois o médico pede para ele ir ao banheiro, esvazia a bexiga, e aí ele volta novamente para ele ver quanto que ficou de resíduo, para ver se ele está tendo um bom esvaziamento da bexiga. Certo. Tem um outro assunto que mandaram nas mensagens que fala sobre o libido, né? E a relação, que tem bastante idosos que mantêm ainda a relação, né, com a esposa, tem mais de 70 anos, 80 anos. Então, assim, como orientar esses pacientes, né? O que dá a libido é a testosterona, tá? Então, assim, se ele tiver uma testosterona, aquilo que nós comentamos no início, não são todos os homens que vão precisar fazer uso de testosterona. Então, aqueles homens que chegam saudáveis nessa idade de 70, 80, você vai perceber que eles têm uma atividade sexual por mais tempo, tá? Certo. Lógico que precisa ter vamos dizer, uma cumplicidade ele com a esposa, com a É, parceira dele, certo. porque quando um quer, dois não fazem, Tá. né? Então, assim, se a parceira tiver em sintonia com o paciente, você vai ver Uhum. que vai ser vai ter uma vida sexual por muito tempo. Tá. Ele tendo uma testosterona preservada, menos Uhum. uso de remédios, manter a boa forma, controle de peso, uma boa alimentação, geralmente são homens que a gente vê na prática que eles conseguem ter uma vida sexual mais prolongada. Tá. Tem alguma orientação para a família? Porque às vezes os filhos ficam preocupados, né? Em relação a tomar remédio, né? O Viagra, ou Cialis, ou Levitra. É, Isso é bastante importante, né? Porque pacientes cardíacos que fazem uso de nitratos, os nitratos seriam o isordil, o procordil, o sustrate, né? Aquele isosorbida. Eles não podem fazer uso de Viagra, Cialis, nenhum desses remédios para ereção. uhum, Então, quando o paciente tem um déficit de ereção, a gente uhum, costuma utilizar medicamentos injetáveis. certo. Então, o paciente faz aquela aplicação no pênis mesmo, Uhum, ele ficar 15 minutos antes da relação, a parceira vai ajudar a uhum, aplicar e manter a atividade sexual. Mas pacientes que são cardíacos, assim, que têm limitação de subir escada, ou que, uhum. de repente,
fazem uso desses medicamentos para o coração, eles são proibidos de tomar esses remédios para estimular. Tá. Tem mais duas perguntas. Uma é da Maristela. Ela está perguntando aqui em relação à infecção dos rins. Tem alguma relação direta com o nível de creatinina? Se a creatinina aumentada pode causar alguma alteração de infecção renal? Não, a creatinina vai medir a função renal. Ela não tem relação com infecção. Você tenha uma infecção provocada, vamos dizer, por alguma coisa que está obstruindo a passagem da urina, e esse rim está sendo dilatado por essa obstrução, aí você vai ter uma alteração na função renal. Mas só a creatinina elevada, não dá para você falar que é por causa de uma infecção. Às vezes ele pode ter uma creatinina elevada por um diabetes descontrolado, por uma hipertensão não controlada. Então aí seria um problema clínico, né? Aí ele teria que passar com um nefrologista ou com um cardiologista para controle dessas doenças. Porque aí seria uma nefropatia, seria uma doença clínica do rim, né? Mas não tem relação de creatinina aumentada com infecção. Eu acho que a confusão que as pessoas fazem é entre a nefrologia e a urologia, né? Em relação à parte renal, né? Porque eu acho que eles vão no pronto-socorro, tem uma pedra no rim, aí então eles entendem que é urologista, mas quem cuida assim da função renal mesmo é o nefro, né? Eu acho que o pessoal tem bastante dúvida em relação a isso. E a outra pergunta aqui é da Marisa em relação... Oi? Tatiana, Oi. um detalhe, por exemplo, se você pegar um paciente que tem uma próstata muito grande, uma próstata obstrutiva, que o paciente está protelando, que está demorando muito para você tratar, que o paciente não aceita a cirurgia, que está comprimindo o trabalho, então começa a ter repercussão da bexiga e da bexiga. Aí você pode ter uma alteração de tipo de creatinina. Sim. Mas aí é aquilo que eu falei. É pré-renal. Isso. Uma obstrução focou, né? Isso. A alteração da função. Eu acho que a dúvida dela era em relação a isso mesmo. A outra dúvida é em relação à área da urologia, né? Quais são as situações mais relacionadas com o envelhecimento que dá para tratar, que vocês tratam, né? O câncer de próstata, a infecção urinária às vezes de repetição, o HPB, né? Que é a hiperplasia prostática. Essas são situações que podem levar à infecção. Um paciente com descompensação. Desculpa. Um paciente com nada. Um paciente com compensação diabética, um paciente que tem uma hiperplasia prostática volumosa, assim, que você está vendo que está com dificuldade de esvaziamento da bexiga, que tem aquele resíduo elevado, ele pode desenvolver uma infecção urinária. Então, isso é uma das complicações que a gente tem quando ocorre essa indicação na hiperplasia, a indicação é cirúrgica, né? Quando já começa a ter essa descompensação. Mas são situações que a gente pega bastante, prostatite em pacientes diabéticos. Então, é muito comum, né? Certo. Em relação à prostatite, eu acho que as pessoas não sabem a diferença entre a prostatite e a hiperplasia, né? A hiperplasia a gente já exemplificou bastante, né? Em relação à prostatite, A você pode prostatite explicar? é a inflamação da próstata, né? E aí, geralmente, é algum germe que acometeu ali pelo ducto ejaculador e foi se alojar na próstata. Então, você pode ter a prostatite aguda, que geralmente dá febre alta, dor na região do períneo, e você está sempre associada com uma infecção urinária, e quando você dosa o PSA se encontra bastante elevado. Certo. E aí o tratamento é através de antibiótico terapia de longo prazo,
para tratamento da prostatite. Então, é uma prostatite aguda. Agora, você pode ter a prostatite crônica, que nem sempre você tem uma bactéria isolada. Você, às vezes, pode ter uma alteraçãozinha de PSA, o PSA se mantém alto, não é um câncer de próstata, mas ele tem um pouco elevado e, às vezes, é uma prostatite abacteriana, tem uma bactéria associada. E aí a gente faz tratamento através de medicamentos para tentar diminuir o volume da próstata. A gente costuma dar um pouco de anti-inflamatório de longo prazo para tentar diminuir essa prostatite. Certo. Aqui tem uma dúvida sobre o que é PSA, o exame. O exame Como é um que ele é exame de feito? sangue, é o exame de sangue que colhe no laboratório. A gente normalmente pede 3 dias antes sem ejaculação, né? Uhum. Geralmente eu peço para paciente que fez exame de colonoscopia, tem que esperar pelo menos umas 4 semanas para fazer o, né? Não pode fazer toque retal, não pode ter feito nenhum exame intestinal que para o resultado, né? Mas é um exame de sangue. O PSA é uma proteína que é produzida normalmente na próstata e que quando você tem uma alteração, tanto por tumor ou por um processo inflamatório, você acaba liberando mais PSA na corrente sanguínea. É por isso que quando o PSA se encontra elevado, você tem que identificar a causa desse PSA elevado, né? Uhum. Outra dúvida que surgiu, que mandaram aqui no WhatsApp, foi em relação à indicação da sonda vesical, né? Porque tem muitos idosos que às vezes usam sonda vesical. E a família tem dúvidas, né? A sonda vesical é justamente utilizada para aqueles pacientes que não conseguem ter uma micção espontânea. Então, ou porque está retardando uma cirurgia de próstata, porque não tem ele não tem condições cirúrgicas, por algum outro problema cardiológico que não está sendo liberado para a cirurgia. Então, ele fica fazendo troca mensal da sonda, ou, Certo, por, ou aquilo que nós comentamos, ele tem um fator neurogênico, que não é o certo, problema no próstata. Não adianta você operar a próstata, que ele não vai urinar. O certo, problema é a bexiga dele que não contrai mais. Então, certo. aí entra aquilo que você me perguntou, de fazer o exame urodinâmico. A Hum, gente faz o exame urodinâmico e vai mostrar que o problema da micção dele é miogênico, é o problema da bexiga. Não é a certo. próstata que está obstruindo a passagem da urina, entendeu? Não é a próstata o fator causal. Tá, Aí a mais ele não tem informação no cérebro, não tem a sensação de que está com a bexiga cheia. Então ele não consegue contrair a bexiga. Então certo. aí ele vai fazer uso de sonda para poder drenar, porque se ele não põe a sonda, ele vai ter insuficiência renal, vai comprimir os rins, né? Vai aumentar a pressão na bexiga, que vai repercutir para os rins. Ele vai Uhum, desenvolver a urinária, né? E ele vai ficar aquele bexigoma, que vai ficar vai começar a perder urina paradoxalmente, né? Vai uhum, começar, tá? Então ele necessita da sonda para fazer essa drenagem da urina. certo. Bom explicar, porque tem muitos pacientes que usam, né? É. E às vezes eles têm essas dúvidas. E em casos de lesão medular, você é indicado a sonda vesical? Em alguns Aqui tem uma casos, sim. pergunta. Em Tá. alguns casos, a medular, dependendo do nível da lesão e de que comportamento a bexiga se instalou, de Uhum. se é uma bexiga que ela está arreflexa, que ela não contrai mais, que ela fica Certo. acumulando. Aí tem a necessidade de fazer. É lógico que precisa ver se o paciente vai ter condições de fazer o autocateterismo, aí ele pode ele mesmo sondar, ele fazer Tá. 4, 5 vezes, ele pode fazer o autocateterismo, ou se de Uhum. repente vai querer fazer o uso da sonda indeterminadamente, fazendo só as trocas da sonda mensalmente, né? Que a gente pede. Tá. Mas Entendi. o lesado medular, ele, dependendo do nível,
tem que ver aí tem que fazer o exame urodinâmico para ver que comportamento que a bexiga está se apresentando, entendeu? Certo. Tem alguma. Às vezes dá para fazer alguma reabilitação com uma fisioterapia, alguma coisa assim? Difícil, Tatiana, difícil, porque se essa reabilitação, se for uma coisa aguda, você tentar vai conseguir nas primeiras semanas. É, mais tempo vai passando e a pessoa não readquiriu aquele reflexo de urinar, é pouco provável. Tá, tá bom. Isso Eu acho que no caso que você me falou, né, de um traumatismo raquimedular, né? sim. Salvo se ele recuperou todos os reflexos dele, se ele, que ele voltou à função neurogênica normal, aí ele volta a urinar normal, entendeu? Certo, certo. Que mais que eu ia te perguntar, que o pessoal perguntou também, é sobre infecção urinária de repetição. Tem muitos idosos que têm, né? Por vários motivos, né? Ou é acamado por um AVC, ou pela demência mesmo, evolução da demência, ou por um quadro de Parkinson mais grave. É, é, tem essas infecções urinárias, né? Tem. Você orienta alguma coisa? Então, numa situação dessa, que às vezes o exame urodinâmico é fundamental. Primeiro, a gente tem que ver se ele é um paciente diabético controlado. Tá, Segundo, a gente tem que ver se ele tem uma hiperplasia prostática, que está certo. obstrutiva. Terceiro, a gente tem que ver se ele tem um fator neurogênico, com uma bexiga neurogênica, que ele não está urinando. A gente acha que ele está urinando porque está perdendo por transbordamento. Mas Tá. a bexiga dele não está funcionando e quando você vai ver, ele está com aquele bexigoma, com aquela barriguinha, parecendo um gato, assim, e a gente acha que ele está urinando porque está molhando fralda, tá, mas ele está acumulando a urina. Por Tá, isso que tem que ser avaliado por um urologista ou por um geriatra e ver se realmente ele está urinando adequadamente. Porque certo. se a urina não ficar represada e não tiver parada, ela não tem por que fazer infecção. Agora, do Certo. contrário, você tem que ver se ele não tem uma pedra no rim, né? Porque são pacientes acamados, se não ficam muito tempo imobilizados, eles podem desenvolver calculose renal, né? Certo. Então, você precisa ver se não tem alguma coisa desse tipo que possa estar favorecendo a infecção urinária. Certo, Mas certo. outras são situações metabólicas mesmo, que nós comentamos do diabetes, precisa estar controlado, tudo direitinho. A higiene do prepúcio, para ver se ele consegue higienizar bem a glande e Certo. voltar o prepúcio para o lugar depois. O manuseio tem que estar tudo adequado para você tentar ver qual que é a causa da infecção. Tá. O pessoal queria saber sobre cranberry. Ajuda a prevenção de infecção urinária? Ou é A mito? gente, a gente tem utilizado, assim, não existe assim, um consenso, assim, parece que ajuda um pouquinho. Tem estudos que falam que parece que pode ajudar em torno de 10 a 15% dos casos, mas Uhum. não é ainda precisa de mais estudos, assim, a gente não tem um consenso em ficar prescrevendo. Tá. E o uso do antibiótico para profilaxia, né? Para não ter infecção. Que eu sei que às vezes é a Isso. macrodantina, né? E tinha um estudo também falando sobre a fosfomicina, né? Para às vezes fazer a prevenção. Funciona? Se você. Então, tem que ver o contexto. Se é um paciente que faz uso de sonda Uhum. e ele não tem queixa nenhuma e ele só tem aquela infecção de repetição porque está com sonda permanente, invariavelmente esses pacientes vão ter infecção urinária. Tá. Mas você não trata, porque isso Certo. caracteriza uma bacteriúria assintomática. Sintomático. O paciente não tem queixa, ele está bem, ele está comendo, ele está consciente, ele está saudável, ele não está sentindo nada. Então, não pode ficar dando antibiótico cada hora um, que você só vai selecionar a flora intestinal, vai diminuir a resistência dele. Daqui a pouco você está pondo o paciente na UTI para tomar antibiótico e você está minando ele cada vez mais. Então, a Certo. gente
a gente classifica esses pacientes como bacteriúria assintomática. Então, a gente Certo. não trata, porque invariavelmente você vai fazer o exame de urina e vai estar colonizado, vai estar com infecção. Então, não Uhum. é para dar cantina, não é para dar falsomicina, é só fazer a troca de sonda, higiene, orientar a hidratação e ponto final. Se por Tá. acaso o paciente fosse submetido a uma cirurgia, se ele tiver queda do estado geral, se ele começar a Uhum. ter febre, aí esse paciente tem que vir ao ou rebaixamento, a perda de consciência. Uhum. Começar a ter sintoma, né? Exatamente. Aí você traz ao pronto-socorro, a gente vai ver o que está acontecendo e se for a causa a infecção urinária, aí a gente trata. Certo. Mas do contrário, a gente não fica tratando porque sabe que vai colonizar. Certo. E quem não usa sonda, mas é acamado e usa Então, fralda? eu não fico dando macrolidina, bactina, entendeu? Essas coisas, eu não fico dando, Certo. não. Ai, muito Claro que bom. a gente está É, abordando aqui tudo o homem, né? sim, sim. Tem bastante mulher, né, com infecção urinária de repetição também, né? Então, É mais comum na mulher do que, né? Mas a gente vê bastante no homem nesses pacientes prostáticos, com bexiga neurogênica, isso, diabetes. Aí sim, a gente vê é uma população maior aí. certo. Mas hoje é saúde do homem, né? Então vamos focar nos homens. Tem uma pergunta aqui em relação à internação por Covid. Tem algum paciente que pode ter alguma sequela urológica? Não, é, não é o que a gente está vendo no dia a dia, assim, entendeu? Certo. Não tem um caso assim especial de que tenha ficado alguma sequela pelo Covid, entendeu? Só na cirurgia que a gente tem que proteger, para contato com urina, com essas coisas assim, mas assim, não peguei nenhum um caso excepcional de que tenha ficado alguma sequela pelo Covid, entendeu? Eu acho que assim, tem que explicar para o pessoal que está participando, né, da live, que os hospitais eles tomam cuidado, né, em separar o pessoal com Covid do pessoal não Covid, né? Então, voltou a acontecer as cirurgias de vocês, né? Mas a gente cuida. Então, tem o centro cirúrgico que é do Covid, tem o centro cirúrgico que não tem Covid. Então, a gente está bem paramentado, bem, né, se cuidando para evitar essa contaminação, né? Então, para o A gente tem pessoal. especiais, os pacientes que vão ser submetidos a cirurgias eletivas, eles são orientados a chegar um pouco mais cedo para realizar o teste. Se a cirurgia é eletiva, o teste vier positivo, a cirurgia é suspensa e aí o tratamento posterior opera. Se a cirurgia for de urgência, ele vai no centro cirúrgico, onde a gente opera os pacientes com Covid, e depois ele volta para a ala de internação destinada aos pacientes com Covid para continuar o tratamento. Eu acho que a preocupação das pessoas é isso, né? Porque voltou a aumentar o número de casos, né? Então, Perfeito. eles ficam preocupados com isso. Mas eu acho que sequela urológica eu também não vi nos pacientes, né? O que a gente vê mais Acho que é tem que mais. ter aquela preocupação, tem que ser, sempre tem que estar com máscara, mantendo distanciamento, usando álcool, evitar aglomeração, e assim que chegar no hospital já vai para o apartamento, fica lá, não fica transitando pelos corredores, em contato com os materiais que estão ali disponíveis. Uhum. Então, acho que é essa orientação, né? Inclusive no ambulatório, né, que a gente faz, ambulatório lá no Santa Cruz, eles até passaram as consultas para não ter muita gente aglomerada na sala de espera, né? Isso, Então, isso. eu acho que tá tendo cuidado, mas as pessoas também têm que cuidar fora, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Eu acho que eles têm que ter essa orientação, essa cultura.
evitar ficar saindo muito, indo para esses lugares mais aglomerados, tirar a máscara por qualquer coisa, ficar pondo a mão na máscara. A gente vê que o pessoal toca muito na parte Sim. anterior da máscara, fica pondo a mão toda hora, abaixa a máscara no queixo, depois levanta. Então a máscara não é para ficar tocando assim o tempo todo, você tem que controlar pelas alas aqui laterais e posicionar, entendeu? Não é para ficar, agora que você quiser tirar, colocar dentro de um saquinho, de um papel, para não ficar em contato com a máscara. Tem que ter essa orientação, né? É. Eu tenho mais uma pergunta aqui, desculpa, que mandaram aqui no WhatsApp. Sobre a pós-operatório do RTU, né? Então é a ressecção da próstata, né? Eles querem saber se às vezes tem que fazer mais vezes, o que que acontece? Às vezes a próstata cresce demais, como que é? É assim, é que acaba sendo, você tem que ver o contexto também. A RTU é a ressecção transuretral. Tá? Se for da próstata, aí é RTU da próstata, né? Porque tem RTU de tumor de bexiga, que também é transuretral. No caso da próstata, assim, tudo depende do cirurgião, de quanto ele ressecou a próstata, quanto que foi ressecado. Se a próstata era muito grande e de repente ressecou pouco, aí é lógico, a próstata vai voltar a crescer e aí, em curto período, ele vai ter que fazer uma reoperação. Geralmente próstatas pequenas, se você resseca bem, a média é de 7 a 8 anos, talvez você tenha que fazer uma reoperação. Certo. Mas pode acontecer mesmo da próstata crescer e ter que reoperar. Mas aí a próstata às vezes ela pode crescer e não dá tantos sintomas, né? Porque os sintomas, eles não são proporcionais ao tamanho da próstata. Às vezes a gente tem Certo. paciente com próstata grande e urina muito bem. E Certo. às vezes paciente com próstatas menores que é um tormento, é dramático. Então, às vezes esse paciente cirurgia mais cedo. Entendi. Mas tem alguma contraindicação? Como cirurgia, você pode só falar assim, é simples? Toda cirurgia, quando bem indicada, ela é bem resolvida, né? O paciente fica satisfeito. Acho que tem que ter uma boa indicação. Certo. A cirurgia, geralmente a gente faz através de uma anestesia RAC, tá? Então, da cintura para baixo. O paciente fica em posição ginecológica e a cirurgia é toda feita pela uretra. Então, são Certo. aparelhos especiais e aí quando a gente passa uma alça por onde corre uma corrente elétrica, a gente vai tirando como se fosse umas fatias, como se fosse fatia, uma batata, assim, vai tirando fatiazinhas, então vai saindo fragmentozinhos pequenos, assim, e a gente manda todo esse fragmento depois para o patologista para ser analisado para afastar qualquer anormalidade, qualquer malignidade. Tá. Mas é uma cirurgia. Interessante. O paciente fica em torno de 3 dias internado, de 2 a 3 dias. Existem técnicas modernas, hoje tem várias técnicas de ressecção transuretral. Tem gente que opera com bisturi bipolar, tem gente que opera com bisturi monopolar, tem cirurgia a laser, tem cirurgia com plasma. Então, tem várias técnicas, mas a essência, a modalidade é tudo via canal, tudo via pela uretra. E o intuito é sempre você desbastar aquele tecido prostático que cresceu para a luz da uretra, para você voltar a Certo. fazer tunelização, aquela abertura da uretra para permitir o paciente urinar melhor, né? Certo. Ah, muito interessante, né? Porque é bom explicar que às vezes vai precisar talvez uma nova ressecção, porque às vezes eles acham que é para sempre, né? Sim, sim. Nem sempre, nem sempre. Não é assim uma coisa. Às vezes tudo depende aonde que o paciente fez a cirurgia, de que maneira, que acabou sendo uma coisa meio rápida, meio urgente, super adequado, entendeu? Você tem que avaliar
em que situação que ocorreu, porque às vezes Uhum. você vê na pressa, então não tirou muito, fez uma cirurgia Certo, mais econômica, ou depende das condições clínicas do paciente, teve que fazer uma coisa meio rápida, entendeu? certo, Então, certo. é a situação, né? Tem mais uma pergunta aqui que um paciente mandou, em relação à biópsia de próstata. É, que eu acho que ele se assustou com a quantidade de pontinhos que teve que fazer. É normal, ele queria saber, aí eu expliquei para ele, mas você pode explicar para os nossos amigos que Claro, estão escutando. a gente indica uma biópsia prostática toda vez que a gente tem suspeita que pode ter uma anormalidade. A quantidade de fragmentos vai, ela vai ser decorrente do tamanho da próstata. Entendi, Então, quanto maior a próstata, maior a quantidade de fragmentos. entendi. Quanto menor a próstata, menor a quantidade. Eu, geralmente, quando solicito, ainda mais quando tem, vejo que, invariavelmente, do tamanho da próstata, eu sempre solicito a biópsia por ultrassom transretal e sob sedação. Tá. Então, assim, o paciente acorda, ele às vezes não lembra nada, não sabe nem o que aconteceu, já tirou, sei lá, 20 fragmentos, 25 fragmentos, e ele não sofreu tanto. Certo. Normalmente a gente faz uma cobertura antibiótica, porque como vai pelo reto, Uhum. o reto, por mais que eles pedem para fazer uma limpeza, é um lugar contaminado. Certo. Então pode levar a bactéria para a região da uretra, para a região da próstata e levar uma infecção. Então a Certo. gente pede normalmente, o critério que eu utilizo, aí vai de protocolo de serviço, eu Uhum. sempre peço a um dia antes da biópsia e Uhum. tomar por mais. Então eu mantenho 7 dias de antibiótico. Uhum. Mesmo assim, alguns pacientes, após a biópsia, eles podem apresentar calafrio e febre. Uhum. Se ocorrer, ele tem que procurar imediatamente um serviço de pronto-socorro e ser internado para começar a fazer uso de um antibiótico injetável de outra categoria para poder combater a infecção. Certo. Outras complicações da biópsia pode ser ejacular sangue na hora do Uhum. ato sexual, tá? Ou às vezes pode sair um pouco de sangue pelo reto. Tá. Isso é muito comum. Uhum. Então, são complicações menores que pode ocorre até com uma certa frequência, mas a gente orienta o paciente quando vai fazer a biópsia, ele assina um termo, Uhum. sabendo que ele está ciente que pode ocorrer esse tipo de complicação. Mas eu sempre peço com sedação, viu, Thalita? Porque eu sei que é um exame chato, ainda mais quando eu tenho que tirar muitos fragmentos. Tá. Tem mais uma pergunta aqui, falando sobre com qual que é o intervalo de tempo que deve procurar o urologista? Se é uma próstata tranquila, PSA baixinho, está tudo sob controle, uma vez por ano. Uhum. Para aquele paciente que já tem uma próstata maiores ou que está fazendo uso de alguma medicação que você está controlando mais de perto, eu peço para vir a cada 6 meses. Tá. Tem uma pergunta da Marisa aqui perguntando qual unidade da prefeitura o senhor trabalha? Eu trabalho ali perto da represa Billings, cidade Ademar. Ali a gente não faz procedimentos cirúrgicos, a gente só faz as consultas e os casos cirúrgicos a gente encaminha para regulação. E a Uhum. regulação procura as vagas nos hospitais para tratamento cirúrgico. Mas eu atendo ali na unidade do Córrego Azul, na cidade de Ademar. Tá. E agora a gente está indo para os nossos 5 minutos finais. É, eu acho que dá para mandar alguma mensagem, doutor Maluf, para as pessoas. Válido, achei legal essa live, é bom para conscientizar. Essas perguntas que você me fez, que as pessoas fizeram, é muito comum no nosso dia a dia. É muita confusão de esse negócio de sonda. Se eu deixo sonda, se eu tiro sonda, por que, que tem que ficar com a sonda? O que está acontecendo? Ações urinárias de repetição, por que, que fica, e antibiótico toda hora. O paciente não sabe por que está tomando antibiótico toda hora. Eu acho que tem que ter essa conscientização do Novembro Azul, saber que o câncer é uma coisa bem
evidente que está aumentando o número de casos, e que se a gente conseguir pegar numa fase inicial, a gente tem mais de 90% de cura, não dá sintomas na fase inicial. Então, acho que isso é muito importante, é legal. Eu acho que hoje, com essas redes sociais, a gente consegue conscientizar mais os pacientes, a gente consegue, além das sociedades, as clínicas, a tua clínica, o meu consultório, a gente põe bastante panfleto para os pacientes que chegam numa época dessa, a gente começa a distribuir um monte de panfleto no consultório, justamente para orientar os pacientes e assim eles levarem para os seus amigos, para os seus familiares, para poder lerem também, né? Eu acho que a pandemia também fez a gente procurar um meio de comunicação também mais fácil e que tenha mais acesso para as pessoas, né? Então, a internet está tentando levar as explicações que às vezes as pessoas não conseguem ir no médico, né? Ou tem vergonha de perguntar também, porque a maioria dessas perguntas que a gente fez, que me fizeram, já tinham feito no consultório, mas tem uns pacientes que ainda têm receio, né, de perguntar. Sem dúvida. Então, E, geralmente, é que esses pacientes, outra coisa que a gente pega muito, são pacientes idosos que às vezes têm dificuldade de entender o que está acontecendo e não consegue depois levar para casa e explicar o que aconteceu. Então, é sempre bom, às vezes, pacientes acima de 70 anos, que você já vê que já tem uma alteração cognitiva, que a gente não entende, não está entendendo direito, o que está falando, vir com alguém da família que acompanha o quadro de saúde dele, o histórico, certo. a par do que está acontecendo e entender melhor como que vai ser o tratamento do paciente. Mas eu acho que... Muito obrigada também por ter aceitado, né, fazer essa live com a gente. Desculpa, é a Frida. Frida! Muito obrigada por ter aceitado, tirar essas dúvidas das pessoas, porque eu te convidei porque eu sei que você gosta muito da sua profissão, e a gente convida geralmente pessoas que têm o mesmo amor pela medicina, né? Então foi um prazer ter participado dessa live com o senhor e você ter aceito, né? Eu que agradeço o convite, achei super válido. Estou aí à disposição, tá? Eu sei que são temas assim bastante amplos, assim, às vezes, talvez numa próxima, num futuro, a gente pode fazer uma coisa separada e abordar um pouco mais com detalhes, mas adorei. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, então. Obrigado a todos os participantes aí. Muito obrigada para todo mundo. Tchau, tchau, então. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.